Boa noite a todos. É com grande alegria que nesse momento, né, vamos dar, vamos iniciar. Sueli, me confirme aí a presença de Janaína. Eu poder aceitá-la. Me diga que se o som está bom. Ok, vou aguardar então. Mas o pedido dela ainda não chegou aqui para poder. Sueli, eu já aceitei, mas eu não estou conseguindo. Ah, agora deu certo. Boa noite. Noite. Tá me vendo? Sim, Tá. né? Eu não estou te vendo, mas não tem problema. Ah, Deixa eu só me organizar aqui. Aí. mas dá para ver você. Não entendo porque não está. Sueli, você está me vendo e a Janaína também? Eu não te vejo, mas se você me vê, eu só preciso de saber se as pessoas estão vendo nós duas, né? Ah, ela está dizendo que nós duas estamos online. Ok, tá bom. Ok? Podemos Então eu vou começar. iniciar, né? Vamos iniciar, gente, com uma pequena mensagem de Emmanuel, né, que diz o seguinte: sempre adiante. Ninguém na Terra escapa aos momentos de crise. Agora é um prejuízo, depois é a queda em erro. Aqui surge um desastre, mas além é um desgosto. Hoje é a desilusão ante um amigo que foge. Amanhã é a doença. Logo após é outra dor. Mas trabalha e prossegue. Deus te guarda o melhor. Então, nesse momento, vamos mentalizar o alto, visualizar a figura de Jesus que está aqui conosco, pedir a permissão e agradecer também a Deus por essa oportunidade, ó Pai, de estarmos aqui. Infinita é a tua misericórdia e estamos aqui para refletirmos, para aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa, que nós possamos, ao trabalhar nesse sentido da nossa evolução espiritual, nos tornarmos dignos de seguir os passos do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós escolhemos um tema que tem tudo a ver com o que nós estamos vivenciando na atualidade. O tema é o valor do sentimento para o espírito. Afinal de contas, por que tantas dores, tantas guerras, tanta violência? Que tipo de sentimento é esse? Muitas vezes nos questionamos, não é mesmo? Se, de fato, o Brasil será a pátria do Evangelho, onde a luz vai estar aqui, como
desse tipo de sentimento, né? Que valor atualmente tem os sentimentos, os bons sentimentos naturalmente? Então, primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre o que significa essa palavra, não é? Ela significa um conjunto de qualidades morais do indivíduo. Em princípio, porque algumas energias podem ser modificadas no tempo, elas, afinal de contas, foram originadas da evolução dos nossos instintos, que logo após isso vão configurar as primeiras emoções. Depois temos os sentimentos e os demais elementos da psique em desenvolvimento. Então, temos instintos, emoções, para chegarmos aos sentimentos. Nós estamos falando de funções psíquicas, né? E dentro desse contexto, nós temos emoções e sentimentos. Quando nos referimos a emoções, né, estamos voltados para as questões do corpo, onde nós vamos ter reações, situações, pessoas, nós vamos ter esse corpo, nele, né, as reações orgânicas, e dentro desse contexto nós vamos perceber que tudo isso é dirigido para o exterior, né? É intenso, mas é breve. Mas no que diz respeito aos sentimentos, ao invés do corpo, nós vamos ter a mente. E nesse contexto, nós vamos ter o resultado de predisposições, afeições, experiências subjetivas. Temos, sem dúvida, reações orgânicas ao longo do tempo, porque, afinal de contas, nós estamos encarnados em um corpo. Só que esse cabedal todo é dirigido para o interior. Quando nos indagamos, afinal de contas, hoje nós estamos valorizando os sentimentos, nós estamos nos questionando, né, para nós mesmos. Estamos dirigindo essas questões para o nosso interior. E vem uma resposta que possui um caráter de dimensão particular. Como se trata da mente, nós já temos suavidade e não a intensidade do corpo. Nós vamos ter, porque se trata da mente, do sentimento, algo profundamente duradouro e não a brevidade do corpo. Então, de um modo geral, como é que o ser, nós, reorganizamos os nossos sentimentos? A partir dessa conscientização, um processo de conscientização da importância do conhecimento em nossas vidas. Então, nós, espíritos encarnados, vamos agir com inteligência e com o passar do tempo, à medida em que vamos adquirindo esse conhecimento, nós vamos mudando, né? Eu posso optar por um nível mais alto de moralidade, sem dúvida. E isso vai me causar um grande bem-estar. É dessa forma que nós organizamos os nossos sentimentos, né? De um modo geral. Mas nós temos que ver uma coisa muito interessante lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós temos que, em sua origem, nós, né, o ser humano, o homem, nós só temos instintos. Quanto mais avançado e corrompido, nós vamos ter sensações. Quando instruído e depurado, é que nós vamos ter sentimentos. Então, são etapas de um processo que não ocorre da noite para o dia. Então, e a priori, né, nós vamos ver isso com detalhes, a priori nós podemos afirmar que o ponto mais alto e mais delicado do sentimento é o amor. E é
para lá que nós estamos nessa caminhada, nessa construção, né? A gente pode dizer o seguinte, que o ponto mais delicado de sentimento é o amor, mas não é o amor no sentido vulgar. Porque quando nós falamos em amor, pensamos logo nas relações sociais, né, nos bem-quereres e assim por diante. Mas não é o sentido vulgar do termo, que é confundido, né? Frequentemente nós estamos confundindo, mas esse amor, segundo o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, é esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. Então, o Evangelho nos revela isso, né? Nos revela o que é de fato esse amor, como agir nesse sentido para atingirmos esse patamar. Veja só, inicia-se a partir dessa conscientização para o espírito os princípios da ética, né? Moral e ética estão embutidos nesse processo. E como isso vai acontecer? O ser, através dos mais diferentes relacionamentos, vai descobrindo, conhecendo e ampliando os seus limites. Mas para isso, há necessidade do conhecimento, é ele que vai nos levar, de fato, a esse instante em que nós nos libertamos. E podemos nos libertar através do quê? Não apenas do conhecimento, mas da sua prática, do amor praticado. Jesus veio aqui exatamente para nos mostrar isso, né? Deus também nos demonstra isso lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo, veja só a palavra, amar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e que mandou o seu Filho unigênito para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E que vida eterna é essa? A doutrina espírita já nos explica, né, que nós não morremos, apenas trocamos de roupa por meio da reencarnação. Né? Antigamente se pensava da seguinte forma: fulano morreu, então não existe nada além disso. Morreu, pronto, acabou. Mas os questionamentos foram aparecendo, né? E a espiritualidade tratou de nos colocar a par desse conhecimento que ninguém morre, apenas troca de roupa. Nós ainda estamos nos acostumando com essa ideia, né? Ainda estamos nos acostumando com essa ideia, porque quando falamos em morte, né, por mais que tenhamos certos conhecimentos, né, ainda nos assusta a ideia, né? A gente vê no dia de finados, as pessoas se dirigem aos cemitérios para homenagear os seus mortos. É uma prática milenar, né? Isso não vai acabar assim, né? E passar a ver de uma outra forma, da maneira como a doutrina espírita nos coloca, né? Mas isso é o quê? É o ser caminhando através dessa sociedade, mantendo diferentes relacionamentos, descobrindo, conhecendo e ampliando os seus limites. E esses limites se ampliam a partir do conhecimento da verdade. Jesus falou que conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, existe uma coisa também que nós podemos colocar no que diz respeito à nossa personalidade, né? São os sentimentos. Os grandes responsáveis
pelas definições e transformações da personalidade. Logo no início, nós fizemos algumas colocações no que diz respeito aos sentimentos, que eles tendem à moral, né? Mas, para chegarmos a esse patamar, é preciso desenvolver valores, e são esses valores que vão atuar na ordem dos sentimentos. São esses valores que vão servir de base ao entendimento da moral do espírito. Como construir essa moral? É um longo processo. Quantas encarnações nós já passamos para chegarmos até aqui e obter esse conhecimento, né, que nos foi trazido por Kardec, pela doutrina espírita, né? Quantos milênios nós já reencarnamos, né? Como nós fazemos, o que fizemos em outras encarnações, e muitas vezes nos questionamos, estou passando por dificuldades, são muitas as adversidades, eu não entendo por que eu estou passando por isso. E a doutrina espírita vem exatamente nos dar esse entendimento, que para atingirmos essa moral do espírito, para que essas transformações da nossa personalidade venham a se definir pela moral, né? Um longo processo é encaminhado. E nós temos que partir do ponto seguinte para compreendermos isso. O espírito foi criado simples e ignorante, mas existe uma grande diferença aí. Ele também é dotado de centelhas. E o que essas centelhas vão fazer? Vão permitir desenvolver os pensamentos do espírito, né? Nós, encarnados, nós fazemos escolhas. E de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com as nossas escolhas, é que nós vamos emitir vibrações, né? E que vibrações, nesse momento, eu estou emitindo? Que escolha eu estou fazendo no meu cotidiano? Que vai exatamente gerar um tipo de vibração. Hoje eu não estou me sentindo bem, a minha vibração está baixa, né? Será que nós estamos encaminhando as nossas vidas, tomando como referência essa centelha que nos foi dada por Deus para nos permitir desenvolver, né? O que eu estou fazendo com a minha casa mental? O que eu estou fazendo com a minha casa mental, né? Veja só, eu trouxe também aqui uma colocação de Emmanuel muito interessante. Quando nós falamos em vibrações, que vibrações são essas? Elas são respostas das energias que o próprio espírito passa a construir. Então, se eu mentalizo algo, tenho aquilo ali como foco, né? Por exemplo, no sentido material, eu quero, pronto, a maioria das pessoas, né, na virada do ano, né, teve a mega da virada, né? Então, para muitas pessoas, eu acho que praticamente 100% respondeu a essas vibrações, né, com essas energias. E eu construí essa energia, né, e passo a mentalizar, eu passo a pensar que eu posso ganhar na Mega Sena. Que tipo de vibração eu vou emitir a partir daí? Será que são energias boas? Será que aí no momento nós vivemos em uma dimensão material, é claro, mas até que ponto
né? Isso pode me prejudicar, porque também nós temos que partir do pressuposto de que essas vibrações são retiradas do ambiente onde eu vivo e com quem eu me relaciono. Então, sobre essa questão, o Emmanuel diz o seguinte: sentindo, pensas. Então, o que foi que eu pensei, senti naquele momento? Senti vontade de ganhar na Mega Sena. Senti vontade de ganhar na Mega Sena por quê? Porque eu quero ter uma mansão com piscina, eu quero ter uma Ferrari e assim por diante, né? Então ele diz assim: sentindo, pensas, pensando, realizas. Se, no entanto, ele chama atenção para isso. Sinta tudo, examine tudo, use a razão, mas, olha aqui o cerne da questão, ilumine tudo, tenha fé. Então, quando nós falamos sobre essa questão das energias e que essas vibrações são produzidas por mim, né? Eu construo essas energias, retirando-as tanto do meu eu, né? Como do ambiente onde eu vivo. Está todo mundo pensando nessa questão, eu também vou mentalizar, quem sabe eu acerto, né? Então, quando o Emmanuel diz, sinta tudo, examine tudo, mas use a razão, ilumine tudo, tenha fé. Lembrem-se de que nós estamos em um planeta de provas e expiações, né? Então, se estamos em um planeta de provas e expiações, nós já sabemos, não é? Que tipo de mundo é esse? Com certeza. A doutrina espírita nos diz sobre isso. Ora, nós já ganhamos uma etapa, já saímos dos mundos primitivos, já estamos no mundo de provas e expiações. Chegar ao próximo de regeneração vai exatamente, sou eu que vou definir isso, vai depender de mim, né? Então, algumas pessoas até dizem o seguinte: por que, uma vez me perguntaram, por que eu não deixava a doutrina espírita, porque espírita passa por tantos problemas, por que você não escolhe outra crença? E aí, eu não ia discutir essa questão com a pessoa, mas nós sabemos por que nós estamos aqui. Por que nós estamos passando por essas adversidades? Em outras encarnações, nós aprontamos apenas todas. Então, agora é a oportunidade que nós temos de nos construir, reconstruir, para que possamos, digamos, encaminhar bons sentimentos, boas vibrações, né? Então, veja só, essas vibrações que nós estamos falando, elas podem ser desordenadas, né? E aí, elas sendo desordenadas, o que vai acontecer com os pensamentos? Esses sentimentos desordenados vão enviar estímulos para os pensamentos. Pensamentos esses alojados na mente. E o mal produzido a partir desses sentimentos desordenados vai provocar o quê? Doenças físicas e psíquicas, né? As doenças físicas, quando elas afloram, é porque estamos doentes espiritualmente, psiquicamente, né? Quando finalmente o corpo revela os sintomas, é porque nós já passamos por um outro processo interior, os pensamentos desordenados, o
ódio, né? A cólera, né? O desrespeito para com as pessoas de modo geral, a ignorância para com aqueles que nos procuram, a arrogância, prepotência, os milindres, todos são doenças da alma e que vão incidir no nosso corpo. Então, veja só, a gente pode afirmar nessa questão que essas mazelas íntimas, essas deformidades espirituais, elas resultam de formas mentais doentias, né? Formas mentais doentias. Então, o que, é que vai ocorrer? Eu passei a demonstrar um distúrbio nervoso, né? Qualquer outro tipo de disfunção, a gente vai procurar um médico. Ele receita ansiolítico. Ah, eu sou muito ansioso, imediatista. Tá? Então, o simples fato de tomar esse remédio, um ansiolítico, será que ele vai resolver o problema? Com certeza não, né? Porque nós estamos falando de deformidades espirituais. Nós estamos falando de formas mentais doentias. Né? Então, sendo assim, nós não podemos educar os nossos sentimentos com essas emoções desequilibradas. Será que nós podemos fazer isso? Olha, essas energias modificadas no tempo, elas são originadas, gente, ainda do instinto, o primeiro momento que nós passamos. Vão se configurar nas primeiras emoções e nos demais elementos da psique em desenvolvimento, né? Então, surge aí, vai se, digamos assim, entre aspas, se formatar uma personalidade a partir dessas escolhas. Então, nós podemos dizer que em cada personalidade existe uma face escondida, um conjunto de sentimentos, uma construção mental, que com o passar do tempo, com as minhas ações, é que eu vou encaminhar, ressignificar de uma outra forma. Por quê? Se eu vou trabalhar a mente para sair dessa construção mental que está me incomodando, a gente pode afirmar que a personalidade só terá equilíbrio quando tiver em si a harmonia dos princípios básicos de algo muito importante em nossas vidas, que é o amor. Né? O amor, ele é que é o sol de todos nós. Né? Cristo veio aqui exatamente para nos mostrar. E como é que eu tenho essa oportunidade de crescer? Por meio da reencarnação. Antigamente se dizia, fulano morreu, eita, mas ele era ruim, vai para o inferno. Fulano morreu, mas era tão bonzinho, ele vai para o céu. E não é assim. Só tínhamos céu e inferno. E para o Deus justo, né, responsável pelas nossas vidas, isso não seria, né, de forma alguma, uma prova de sua justiça. E ele nos deu essa oportunidade da reencarnação, porque é através dela que o espírito tem a possibilidade, né, tem novas oportunidades para crescer. Né? Então, olhe só, a gente pode afirmar que entre as leis que regem a vida, a reencarnação é a que nos aproxima pelos laços dos sentimentos. Por quê? Vamos dar exemplo de uma família, não é? Essa família tem muita discórdia. Mas eu não me sinto
irmão de fulano, o meu tio é muito antipático, o meu primo é assim, a minha irmã é desse jeito. É a oportunidade que nós temos de crescer, né, e trabalhar esses sentimentos. Tá certo? Então, eu me recordo de que uma pessoa colocou uma vez que ela foi acompanhar, né, uma amiga no centro espírita, e quando chegou lá, né, estava vendo o atendimento e o mentor, né, da casa mandou chamar ela. Não, mas eu não botei meu nome. Não, mas você está sendo chamada. E quando chegou lá, né, foi dito, olha, você não acredita nisso, mas é a única explicação para a sua vida. Você tem problemas muito sérios com sua família, você não consegue vê-los como família, e, no entanto, você foi colocado nessa família para resgatar todos eles, são seus inimigos. Então, quem tem a tarefa hoje, né, de reeducá-los nos sentimentos de bondade é você. Já pensou uma tarefa dessa? Mas ela conseguiu, tá certo? Então, veja só, entre as leis que regem a vida, a reencarnação, ela rege a vida. E ela é que nos aproxima pelos laços dos sentimentos. Muitas vezes a gente vai na rua, aí vê uma pessoa e simpatiza. E aí, às vezes, é outra, mas é muito antipático. Né? Então, veja só, é a reencarnação que vai abrir novos caminhos para que nós possamos alcançar a progressividade constante dos sentimentos. Tá certo? Estou olhando aqui as horas, eu acho que ainda tem mais 10 minutos, né? Deixa eu olhar aqui. Então, a reencarnação é tão importante, gente, né, que ela é a grande responsável por equilibrar os sentimentos em desalinho, que pedem reparação, né? E é por meio da reencarnação que o espírito vai modificar esse sentimento. Ora, então a gente pode afirmar que sem a reencarnação é impossível executar essas mudanças na estrutura espiritual. Né? Então, quando nós nos referimos também aos sentimentos, fica aquela ideia da dor. Não, mas a dor é a resposta ou reflexo dos sentimentos desorganizados que ficaram armazenados na memória. Eles deixam, apesar do véu do esquecimento, né, pairar sobre as nossas mentes, mas algumas marcas ficam na nossa consciência, né? E é exatamente aí que temos que reeducar esses sentimentos. Por isso a importância para o espírito. Porque esses sentimentos que estão desalinhados vão enfraquecer as decisões do espírito, uma vez que impedem o livre-arbítrio de acionar recursos maiores. Né? Uma vez uma pessoa que se diz espírita disse que não acredita que o livre-arbítrio realmente exista. Aí eu perguntei por quê. Não, porque a gente vai agindo e aí se agimos de uma determinada forma, que não é condizente com algumas coisas, a gente faz alguma escolha, aí vem o castigo, Deus vai me castigar. Eu digo, não, mas Deus não castiga. Somos nós que nos castigamos com as nossas escolhas, tá certo? Então, veja só, a gente pode dizer que na existência do espírito existem dois eixos. Um é formado pelas construções do passado e o outro por tudo o que vai ser realizado ainda através dos relacionamentos escolhidos. São esses dois eixos, né, que encaminham esse processo
do desenvolvimento do sentimento, tá? Então, dentro desse contexto, vamos falar novamente no amor. Que o sentimento de amor expresso por alguém não é igual ao sentimento do outro. Um espírito pode exteriorizar um sentimento elevado num dado instante, mas também pode reter fragmentos de conduta deformada, de experiências mal realizadas, as quais se podem transformar, ora, numa exteriorização de amor, ora, numa manifestação de ódio e orgulho. O egoísmo e o orgulho são dois sentimentos que impedem muito, né, atrapalham o desenvolvimento do sentimento de amor. Nós estamos aqui exatamente para isso, né? Adquirir, né, a moral, né, que são esses valores, conjuntos de vibrações armazenadas pelo Espírito, de forma inteligente, e que vai nos dar uma estrutura de padrão vibratório íntimo, inconfundível. Então, aí nós podemos afirmar que esses sentimentos eles ficam ajustados entre a razão, a consciência e o pensamento, né? Funcionamos, né, a princípio dessa forma. Só que outros pontos vão se somando, é claro. Então, estamos quase na nossa hora, né? Nós podemos afirmar o seguinte: qual é o sentido da vida? É aprender a amar. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, existe algo muito interessante, muito importante para todos nós. É a explicação sobre o amor. O que é que significa? O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Então, esse processo depende de nós. Afinal de contas, estamos aqui para aprender a amar. Me recordo que eu assisti uma palestra, né, de Edivaldo Franco, e ele inicia a palestra dele exatamente falando: o que importa é amar. Não vamos levar em conta que outras pessoas não nos amem. Ainda assim devemos amar aquelas pessoas. Estamos fazendo a nossa parte. É assim que nós aprendemos a amar. A doutrina de Jesus tem como prioridade o amor. E quando nós saímos desses sentimentos de instintos, nós já vamos estar verificando, né, que alcançamos um relativo progresso. E é exatamente por aí a nossa evolução espiritual, a nossa reforma íntima tem como suporte o amor, né? Então, e uma demonstração de amor, que foi também o que Jesus nos ensinou, é o perdão. É a parte mais difícil, né? Perdoar é reparar as energias danificadas pelo pensamento enfermiço. Quando nós perdoamos, nós tiramos um peso. Nós estávamos carregando uma carga muito pesada. E quando perdoamos, essa carga desaparece. Mas perdão das ofensas de verdade. No Pai Nosso, nós temos: perdoa, meu Pai, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Que tipo de sentimento, não é? Nós temos quando fazemos essa prece. Será que, de fato, estamos perdoando os nossos devedores? O sentimento de perdão é puro, né? O
perdão é um sentimento que o espírito deve compreender para realizar. O perdão é o mais alto nível da capacidade de amar. Não existe perdão sem mudança de vibrações e de sentimentos. O perdão é capaz de drenar todas as energias doentes. Só que, frequentemente, nós fugimos disso, não é? Não, não quero perdoar. Jamais farei isso. Ele me fez isso, ela me fez aquilo, etc. Mas só podemos reparar as energias danificadas pelo meu pensamento, pelo nosso pensamento enfermiço, se praticarmos o perdão. Então, veja só o que é mais importante, né? O ser que não manifesta os seus sentimentos não consegue perceber o grandioso valor que a vida lhe oferece. A vida é uma oportunidade. A reencarnação é uma oportunidade de aprendermos, de desenvolvermos pensamentos e bons sentimentos para que a gente possa alçar voos maiores, não é? Somos realmente seres capazes de plasmar novos pensamentos e novos sentimentos. Nós estamos aqui para isso. A gente fica adiando, aí ficamos sofrendo, né? Aí depois a gente diz aquela famosa frase, oh, como eu sofro. Por que eu sofro? Mas, se não me modifico interiormente, que a mudança vem de dentro, eu não vou conseguir isso. Então, veja só, viver de fato é uma arte. O espírito é chamado a reconhecer seu papel e sua construção através do viver, através da reencarnação, através da manifestação de bons sentimentos, através da prática do perdão. Então, gente, eram essas as nossas reflexões, né? Já são 15 para 8. Não sei se eu passei um pouquinho da hora, mas porque é um tema que nos chama muita atenção, né? E que nós possamos refletir sobre tudo isso, mas não vamos ficar só no terreno das reflexões, não. Vamos praticar. É difícil, é uma jornada difícil, mas nós podemos, tranquilamente, né? Então, nesse momento, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, quem assim desejar, quem se sentir melhor dessa forma, para nos concentrarmos, visualizando sempre a figura do Divino Mestre, que veio até nós nos mostrar o que é a luz dos sentimentos verdadeiros. Ele nos ensinou, mas não apenas nos ensinou, ele vivenciou o amor, o perdão, e praticou sentimentos benéficos para todos nós que estávamos naquela época pensarmos e nos modificarmos, que nós possamos, ó Pai, diante da tua infinita misericórdia, nos tornar melhores pessoas. Pensarmos sobre as modificações que nós devemos provocar em nós, essa reparação de sentimentos, passamos tantas reencarnações errando, Senhor, e continuamos a errar. Que nós possamos refletir e agir para nos tornar dignos de seguir os passos do Cristo. Que assim seja.
seja, graças a Deus. Só tenho a agradecer, né, esse convite, que muito nos honrou, né, e aqui ficamos disponíveis, né, Sueli, a qualquer instante estamos disponíveis, ok? Boa noite a todos.